levantar as minhas mãos, mas se eu não te honrar, então eu canto em vão. Tudo que eu fizer, tudo que eu disser, seja para ti, te faça sorrir. Posso levantar as minhas mãos, mas se eu não te honrar, canto em vão. Tudo que eu fizer, tudo que eu disser, seja para ti, te faça sorrir. Que a minha vida cante a ti, que a minha vida cante a ti. Eu quero te adorar enquanto eu viver e ser fiel, Senhor. Que a minha vida cante a ti. Se levantar as minhas mãos, mas se eu não te honrar, então eu canto em vão. Tudo que eu fizer e tudo que eu disser, seja para ti, te faça sorrir. Que a nossa vida, que a minha vida cante a ti, que a minha vida cante a ti. Eu quero te adorar enquanto eu viver e ser fiel, Senhor. Que a minha vida cante a ti, que a minha vida cante a ti, que a minha vida cante a ti. Eu quero te adorar enquanto eu viver e ser fiel, Senhor. Que a minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. Que a minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. Que a minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. Que a minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. Que a minha vida cante a ti. Que a minha vida cante a ti. Eu quero te adorar enquanto eu viver e ser fiel, Senhor. Que a minha vida cante a ti, que a minha vida cante a ti, que a minha
minha vida cante a ti. Amém, Jesus, esse é o nosso desejo. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida cante a ti, Jesus. Nós queremos, Senhor, que nós como igreja, Senhor, possamos exalar uma vida, Senhor, que cante a ti, Jesus, que agrade ao Senhor, Pai. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado nesse lugar. Nós viemos aqui para te adorar, Jesus. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado nesse lugar. Venha habitar, venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado nesse lugar. E mais que tudo, mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, hoje queremos tua glória, e mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória e mais. Hoje queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona e me transforma. Vem habitar, vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado nesse lugar. Vamos lá, chama ele para esse lugar. Venha habitar, não queremos só uma visita. Oh, venha desfrutar, tu és adorado nesse lugar. E mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, hoje queremos tua glória,
tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona, me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona e me transforma. Amém, Jesus, nós queremos, Jesus, que o Senhor manifeste sua glória, Senhor, nesse lugar, Jesus. Nós só somos transformados, Senhor, quando nós olhamos para a tua face, Senhor, quando nós nos deparamos contigo, Jesus. Pai, nós queremos desfrutar da sua presença, Jesus. Nós queremos desfrutar de sermos transformados, Senhor, por ti, Jesus. É por isso que nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha habitar no nosso meio, Pai. É por isso, Senhor, que nós fazemos uma conferência de adoração, Senhor. É por isso que nós cantamos louvores a Ti, Jesus. Porque o nosso objetivo, Senhor, é agradar seu coração, Pai. Nosso objetivo, Senhor, é que o Senhor seja o centro de tudo isso, Senhor. Nós hoje, Senhor, como igreja do Lins, Senhor, nós queremos entronizar o Seu nome nesse lugar, Jesus. Nós queremos levantar um altar, Senhor, para que o Senhor habite em nosso meio, Jesus. Para que enquanto, Senhor, nós adoramos o Seu nome, Senhor, o Senhor transforme a nossa vida, Senhor, e nos torne cada vez mais parecidos a Ti, Jesus. Para que assim como nós cantamos hoje, Senhor, que a nossa vida cante a Ti, Jesus. Que a vida dessa igreja cante a Ti, Jesus. Que a vida das células cantem a Ti, Jesus. Que a vida de cada um dos irmãos que está aqui presente, Senhor, da vida de cada um dos irmãos que faz parte dessa igreja, Senhor, cante a Ti, Jesus. Seja como um aroma suave, Senhor, a Ti, Jesus. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, que me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, que me apaixona e me transforma. Oh. Vamos lá, coloque seus olhos em Cristo agora. Quando eu digo coloque seus olhos, eu digo se concentre em Jesus agora. Não se distraia, não deixe que nada distraia a sua atenção. Nós viemos aqui para adorá-lo. Nós viemos aprendendo que nós fomos criados para adorar Jesus, amém? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem?
esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E faz de novo, seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo, seu povo clama de novo. Vem fazer o que você quiser. Nos colocamos disponíveis. O seu povo clama a ti mais uma vez. Oh, vamos lá, levante seu clamor. E faz de novo, faz de novo. O seu povo de novo, faz de novo. Seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Seu povo clama a ti mais uma vez. Vem fazer a sua vontade em nós. Somos tua casa, tua casa. Vem fazer o que você quiser, amado. Faz de novo, faz de novo. Seu povo clama a ti mais uma vez. Seu povo clama a ti mais uma vez. De novo. Vem fazer o que você quiser, Jesus. Não queremos nos prender, Jesus, no nosso conforto. Tu és o nosso tesouro. Nós vendemos tudo que nós temos, porque achamos o nosso tesouro
abrimos mão do que nós temos, porque achamos o nosso tesouro. Tu és o nosso tesouro, Jesus, o nosso tesouro, o nosso tesouro. E faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez, de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. Tu tens liberdade, Jesus. Quebra as barreiras do nosso coração, Jesus, que impedem que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer, Jesus. A sua vontade importa mais, Jesus. A sua vontade tem todo o valor do mundo, Jesus. Nos leva a habitar, Jesus, no meio da tua vontade, Jesus. Tem misericórdia do seu povo, Jesus. Quebra nossas barreiras, Senhor. Quebra a barreira do nosso orgulho, Senhor, dos nossos costumes, Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer, Jesus. Nós amamos a sua vontade, Jesus. Nós amamos, Senhor, o jeito de Senhor fazer as coisas, Jesus. Faz de novo, Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o vide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Afundei meus barcos no cais.
sabe, irmãos, que quando eu escolhi essa canção, eu pensava muito nessa parte que diz: pois um anel no dedo me tirou o medo, me deu novas sandálias para o Super Power Luigi. Isso mostra Deus capacitando, nesse caso na letra, para o ID, para pregar o Evangelho. Mas eu gostaria que a gente pensasse nessa canção de acordo com o que Deus tem falado conosco. Eu acredito que Deus tem preparado nós como igreja para nos enviar para um tempo novo. Ele tem algo novo para derramar sobre nós como igreja, e Ele tem capacitado a cada um de nós para que a gente possa viver isso. Mas logo mais na letra vai dizer: e eu me despedi dos meus pais, e eu queimei as minhas carroças, e eu afundei os meus barcos. O que eu sinto do Senhor essa noite é que talvez alguns de nós ainda temos que queimar algumas carroças. Alguns de nós ainda precisamos deixar algumas coisas para trás, para deixar que o Senhor nos capacite, para que o Senhor tenha total liberdade em nós como igreja, para que o Senhor tenha total liberdade na sua vida, para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Vamos cantar essa parte de novo? Pois um anel, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pois um anel em meu dedo e me tirou novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Oh, e eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, só você. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Desejamos suas palavras, a sua vontade, amado. O só tu tens palavras de vida eterna. Está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu entrar, teu é o reino e a glória pra ser. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que cantaram, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu reino é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Não há outro como tu, Jesus. Seja adorado, Senhor. Ai, Jesus, como nós chamamos. Seja bendito, Pai. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Pai. Tu és santo, Tu és único, Senhor. Tu és incomparável, Pai. Tu és majestoso, Senhor. És glorioso, Senhor. És sublime, Senhor. Sobremodo elevado acima de todas as coisas. Teu trono é sobre todo trono, Senhor. Teu nome é sobre todo nome, Pai. Tu és a estrela da manhã. Nada brilha mais do que a Tua glória, Senhor. Nada se compara à Tua beleza, Senhor. Te bendizemos, te exaltamos, Santo Deus. Aleluia, aleluia. Oh, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Santo, 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 santo Ele é.
Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Oh Deus, oh Deus. Seja o centro, Deus, de tudo que fazemos, de tudo que somos, Pai, de tudo que está acontecendo nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, 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 querido. Pode sentar. Vocês pensaram que ia ter algum convidado de fora pregando aqui? Olha, vocês foram enganados. Eu vou na conferência, quem sabe vai ter alguém diferente lá hoje. Olha, não tenho uma boa notícia para vocês. Na verdade, a intenção era que o Daniel ficasse com a gente hoje o dia inteiro, mas ele precisava estar amanhã de manhã lá em São Paulo, e a gente não encontrou passagem aí na madrugada, para que ele conseguisse sair na madrugada. Então ele deve estar saindo daqui a pouquinho. Mas eu queria pensar com vocês alguma coisa aqui a respeito desse tema do tabernáculo. E não quero cansar vocês. Para alguns foi um dia cheio, mas eu quero compartilhar algo com vocês. A gente está falando de tabernáculo. Foi falado de tabernáculo hoje pela manhã, e eu estava ouvindo, eu estava pensando mesmo em falar especificamente sobre tabernáculo, e eu de repente complemento alguma coisa que o Daniel falou muito especificamente, quando ele falou mais sobre tabernáculo, na parte da tarde, para o Ministério de Louvor, ele falou sobre um processo, alguma ferramenta que você pode usar para conduzir a adoração, mas eu queria compartilhar alguma coisa que fala de forma mais geral a toda a igreja. Então, antes de entrar na palavra, eu queria que você visse o tabernáculo de alguma forma, né? A gente fala de tabernáculo, talvez muitos não tenham noção do que é de fato o tabernáculo, falando do tabernáculo de Moisés, lá no deserto. E aí eu peguei um videozinho rápido para a gente ter uma ilustração aí do que era o tabernáculo, e para que a gente possa, a partir daí, falar algo ao coração de vocês. Esse vídeo mostra as barracas aí, são as casas das pessoas montadas ao redor do tabernáculo. Essa parte aí dentro dessas cortinas são os átrios. Quando você ouvir a palavra átrios, você entende que é esse lugar aí dentro dessas cortinas. Esse é o altar do sacrifício, o altar de bronze. Falamos muito dele na palavra da semana passada. Nesse lugar que a chama não podia apagar, essa é a pia de bronze, uma pia com água para lavar as mãos e os pés. Esse é o santo lugar, um espaço antes do lugar onde ficava a arca, que é o lugar santíssimo. Esse é o candeeiro. Essa é a mesa dos pães da presença, os pães da proposição. Esse é o altar de incenso, onde a fumaça fica queimando em todo o tempo. E depois desse véu, temos o santíssimo lugar, com a arca da aliança, os querubins da glória no propiciatório, a tampa da arca, e dentro da arca, os 3 elementos ali, as pedras da lei, os mandamentos, né? A vara de Arão que floresceu, e o maná no deserto, do deserto.
Bom, esse era o tabernáculo. Agora abra sua Bíblia lá no capítulo 9 de Hebreus. Obviamente que eu não vou entrar a fundo com você nos aspectos que envolvem o simbolismo, né, as representações, mas eu quero falar um pouco para vocês sobre o que o tabernáculo fala para a gente. O que o tabernáculo comunica a nós hoje, a igreja do Senhor hoje. Então, o autor de Hebreus, ele está num desafio de mostrar que nada da antiga aliança se compara a Cristo. Ele vem desde o início mostrando que não há como cristãos, por medo da perseguição, voltarem ao judaísmo, porque não é mais compatível. O judaísmo não é compatível com o cristianismo, né? Com a vida em Cristo Jesus, porque evoluiu, né? O autor de Hebreus vai falar que se a gente chama de velha aliança, ficou obsoleta, fora de uso, né? Não precisamos mais usar aquelas realidades ritualísticas, porque Cristo veio e inaugurou uma nova aliança. Então a velha caiu em desuso. Ela tem um peso de significado muito importante para nós. A gente extrai muitas coisas importantes da antiga aliança, mas todas que apontam exatamente para Jesus. E o autor de Hebreus vai falando sobre como Jesus era superior aos anjos, era superior a Moisés, o grande legislador do povo de Israel. Ele fala como Jesus era superior a tantos aspectos e realidades a todos, aliás, aspectos e realidades da velha aliança. E aqui nesse momento ele está falando sobre o culto. Ele está falando como Jesus ampliou nossa realidade e nossa experiência de culto ao Senhor. E aí eu queria que você visse comigo, então, no capítulo 9 de Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer assim, ora, a partir do verso 1, né? Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo lugar, no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então, o autor de Hebreus está falando sobre o tabernáculo, e ele inicia a demonstração aqui de como era o tabernáculo, não falando da primeira parte, não falando daquela parte que nós mostramos ali, entre
entre aquelas cortinas que formavam uma espécie de muro ao redor da tenda propriamente dita e a tenda. Então ali tinha o altar de sacrifícios e tinha a pia de bronze, onde os sacerdotes se purificavam. Por que o autor de Hebreus não mencionou esse lugar? Por que o autor de Hebreus não mencionou esses elementos? Porque o autor de Hebreus está falando sobre o véu, o caminho que dá acesso ao lugar mais santo da presença de Deus. Ele está falando sobre o tabernáculo, a casa, o lugar da habitação de Deus e o que dá acesso a esse lugar. E aí, o altar de holocaustos, o altar de sacrifícios, já precisou ser uma etapa na vida daquele que acessa novos lugares. Porque o altar de holocausto fala para nós, servos de Deus, para nós, igreja do Senhor, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então eu queria, ainda que não seja aqui no texto, e eu vou mencionar muito rápido algumas coisas. As coisas que eu vou mencionar, você consegue achar lá nos capítulos, alguns capítulos de Levítico, informações sobre os utensílios do templo, e principalmente sobre os utensílios do templo, você consegue encontrar informações lá no livro de Êxodo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu só quero dizer uma coisa sobre esse ambiente criado por Deus, esse lugar criado por Deus, como modelo de adoração. Então, assim que o povo entrava nos átrios do Senhor, quando iam no templo cultuar a Deus, eles davam de cara com o altar de holocaustos. Aquele objeto quadrado, enorme, com mais de 2 metros de lado, e com 1,5 metro praticamente de altura, assim, tipo do tamanho da Ludmila e da Isolda. E aí tinha uma rampinha, o sacerdote que ia mexer no sacrifício, botava uma roupa de linho, mas vestia um calção por baixo, para que ninguém visse as partes íntimas dele, quando ele se debruçasse para cuidar daquele altar. Então era um espaço grande, e era nesse lugar que a gente falou na semana passada, que o fogo deveria arder continuamente. O sacrifício deveria ficar queimando ali dia e noite. Durante o dia, os sacerdotes estavam queimando animais ali, queimando ofertas de cereais ali, e a fumaça subindo direto ao Senhor. E durante a noite, eles preparavam cartilagens e pedaços dos animais que seriam inúteis para qualquer outra coisa, e deixavam ali para que aquele fogo ficasse queimando a noite toda, indicando que a adoração ao Senhor não para, não cessa. Falamos isso na semana passada. Mas eu queria dizer para você que tem algumas características, as características que eu queria ressaltar do que acontece no altar de holocaustos são as seguintes. No altar de holocausto, no altar de sacrifício, a nossa história é mudada. Em seu passado, em seu presente, em seu futuro. No altar de sacrifícios, eram feitos sacrifícios de animais, pelo pecado que foi cometido. E esse pecado era coberto pelo sangue derramado, pelo animal sacrificado ali. Mas naquele lugar também, era sacrificado um animal pela culpa, para deixar naquele lugar de morte, naquele lugar de sacrifício, todo o peso de consequência daquilo que cometemos diante do Senhor. Está havendo uma liberação do nosso coração, para que sejamos livres, e assim possamos entrar em outros lugares no relacionamento com Deus. Naquele lugar era sacrificado também um animal inteiro,
Esse sacrifício era o holocausto. E o holocausto fala da sua consagração ao Senhor, apontando para quem você quer ser a partir de então. Você está dedicando a sua vida. Você sacrifica aquele animal inteiro ao Senhor, dizendo que você está consagrando tudo que você é, tudo que você tem a Ele. Havia um sacrifício que era um sacrifício de comunhão, e esse sacrifício especificamente, a pessoa que sacrificava podia participar dele. Você tem o holocausto que é inteiramente queimado, era inteiramente queimado para o Senhor. Você tem os sacrifícios do pecado e da culpa. Começava o processo ali, o animal era levado para fora do arraial, um bode. Mas dentre todos esses sacrifícios, havia alguns que os sacerdotes podiam comer. Mas havia no sacrifício de comunhão, um animal cujas algumas partes dele eram postas à mesa, e aquele que estava sacrificando podia ter comunhão com quem estivesse ali. Então, esses sacrifícios todos, eles falavam de uma realidade que morre, uma realidade que fica para trás. Eles falam de uma condição renovada para estar diante do Senhor. E ele fala de um compromisso de morte para uma nova vida que nasce. Essa vida permanecerá diante do Senhor. É um sacrifício que fala, que muda a nossa história em relação ao que fomos, ao que somos e ao que seremos. Depois que você passa por esse altar de holocausto, você dá de cara com a pia de bronze, onde tem uma água, que era para purificar o sacerdote. E não era uma purificação comum, como um lavar de mãos para poder exercer alguma função. Não era como a gente lava as mãos para cozinhar, lava as mãos para comer. Era mais do que só lavar as mãos para tocar em alguma coisa ou realizar alguma tarefa. Porque isso seria muito lógico, muito simples, muito fácil de explicar e com muito pouco significado. Se eu dissesse assim, se a Bíblia dissesse assim, tinha uma pia onde o sacerdote lavava as mãos antes de fazer o seu trabalho. Não quer dizer muita coisa. Mas o sacerdote não lavava só as mãos, ele lavava as mãos e os pés. Aí dá uma outra conotação. Antes do sacerdote lidar com os sacrifícios no altar de holocausto, e antes dele entrar no lugar santo, ele precisava chegar naquela pia e lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Mãos fala de quê? Mãos fala de obras, de realizações. Mãos falam de trabalho, falam de suas práticas. Os pés falam de quê? Os pés falam da sua condição de ir e vir, fala da sua própria vontade, fala da sua... Os pés representam a sua vontade de ir para onde quiser. Então, daquele lugar de adoração, antes de entrar em lugares mais profundos, lugares de maior intimidade no Senhor, alguns processos eram requeridos. Havia um processo de depositar diante do Senhor toda a sua capacidade de realizar, toda a sua capacidade de operar. Colocar diante do Senhor toda a sua história, o que você carrega com você, dos lugares por onde você andou. Foi como quando Deus falou para Moisés, lá da sarça, aquela voz que falava da sarça que ardia sem se consumir, ele dizia: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Naquela época, você tem o pessoal morando em tendas, em lugares desertos,
tirar as sandálias dos pés é um cuidado, para você não trazer para o ambiente do lar, não trazer para o ambiente limpo de dentro da casa, a poeira dos lugares por onde você passou, as histórias que você vem carregando com você. E aí o sacerdote ali passa por esse processo de purificar as suas mãos, porque agora ele vai se entregar totalmente a um trabalho que é do Senhor, a um propósito que é do Senhor, e ele dedica a sua história, a sua vida, a sua caminhada ao Senhor. A sua vontade está submissa àquilo que Deus quer que ele realize naquele momento. E aí sim, ele vai ministrar sobre pessoas, para liberar pessoas das marcas que elas carregam, do seu passado, para dar a elas a oportunidade de entrar em novos lugares, em sua experiência com o Senhor. Mas essa limpeza também permite a ele, o sacerdote, acesso ao lugar santo. E o lugar santo tem alguns elementos interessantes. O lugar santo, ele fala de uma maturidade espiritual, porque no lugar santo tinha 3 objetos, e há aparentemente um erro aqui no texto de Hebreus. A gente fala que a palavra de Deus é infalível, né? Mas aparentemente há um erro aqui, eu vou mencionar agorinha. No santo lugar existem 3 objetos. Um objeto é o candeeiro, um candelabro com 7 velas, que ilumina. O fogo é símbolo do Espírito Santo, o azeite é fogo do Espírito Santo. Aquele candelabro precisava estar aceso sem parar. Todas as manhãs, a Bíblia fala que o sacerdote ia cuidar das lâmpadas. Ele ia lá olhar as lâmpadas, mas ele precisava garantir também que aquela chama ficasse queimando a noite inteira. Então esse lugar é um lugar de maturidade, é um lugar de crescimento, porque é um lugar onde você cultiva uma relação com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Esse lugar também tem uma mesa, em que são dispostos sobre essa mesa pães. São 12 pães, representando cada uma das 12 tribos do povo de Israel. Essas mesas, esses pães são chamados pães da proposição, ou a gente pode usar melhor a palavra pães da presença. A melhor tradução seria pães da face. Aqueles pães estão ali, colocados ali, como alguma coisa que está diante da face de Deus. E se aqueles pães representam o povo de Israel, eles estão no lugar onde os sacerdotes ministram, eles simbolizam o quê? Eles simbolizam a responsabilidade de intercessão, de estar apresentando continuamente, todos os dias, aqueles pães, como sendo representação do povo de Israel diante do Senhor. Era o povo de Israel colocado na presença do Senhor. Há muito simbolismo nessa história. A gente não vai tratar de todos os detalhes do simbolismo. Eu estou passando muito rápido por isso, mas quero dizer que nesse lugar santo, no lugar onde sacerdotes entram para ministrar, o povo não tinha acesso a esse lugar, só os sacerdotes tinham acesso a esse lugar. Eles entravam ali para ministrar. Eles não entravam ali para fazer visitação, ou para observar as coisas, eles entravam ali para ministrar. Naquele lugar de ministração, havia um candeeiro que representa o Espírito Santo. Ele precisava ficar aceso continuamente, e havia uma mesa com pães que estavam ali diante da presença do Senhor, diante também da iluminação do Espírito Santo. O candeeiro ficava de frente para a mesa. Nesse lugar de ministração, há constante entendimento espiritual, e há um compromisso
de levar o povo diante do Senhor. Mas nesse lugar também tinha um objeto, não lembro exatamente da altura, mas era um objeto assim compridinho, quadrado, onde incenso era queimado. 24 horas por dia, aquele incenso estava subindo. Era o altar de ouro, o altar de incenso, feito de madeiras, todo revestido de ouro. Todos esses elementos dentro desses lugares eram revestidos de ouro. E havia um incenso sendo queimado ali, 24 horas por dia. E interessante que aqui parece que o autor de Hebreus está colocando esse objeto no lugar errado. Vocês viram na ilustração ali, e todos os textos do Antigo Testamento vão dizer que no santo lugar ficavam o candeeiro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Mas aqui está dizendo, no versículo 2, foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado lugar santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Aí diz, por trás do segundo véu, já no santíssimo lugar, havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. O autor de Hebreus disse que esse altar ficava dentro do santo lugar, talvez porque quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santíssimo lugar para fazer expiação sobre os pecados dele, de todo o povo, ele levava um incensário lá para dentro, porque ele enchia o lugar de fumaça. Ele enchia o lugar de fumaça exatamente para se ocultar daquela presença santa, absurdamente santa. Como aquela história dele entrar com os guizos, com os sininhos para ficar sacudindo, e amarrado numa corda. Porque se parou de fazer barulho, e é porque o homem foi fulminado, você puxa a corda que vai vir só o corpo, porque o lugar é muito santo. E aí o sumo sacerdote entra naquele lugar cheio de fumaça. Como a gente canta, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Então o sumo sacerdote entra nesse lugar e tem incenso nesse lugar. Talvez por isso o autor de Hebreus tenha colocado o altar de incenso dentro do santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança. O símbolo maior, o símbolo principal da presença de Deus entre o povo. A arca representava a presença de Deus habitando entre o povo. A glória do Senhor descia entre os querubins. E Deus falava com Moisés. Moisés entrava na tenda do encontro e a nuvem descia e envolvia a tenda do encontro, e lá dentro Moisés falava com o Senhor, que descia sobre o propiciatório, que era a tampa daquela arca. A glória de Deus repousava ali. Então, você tem o altar de incenso fazendo esse papel de gerar aquela fumaça, e incenso representa a oração nesse contexto. Então eu dei uma explicada básica em algumas coisas, e aí eu quero, já caminhando para o fim, mas eu quero fechar o raciocínio nisso. No versículo 8, ele vai dizer assim: dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. No contexto aqui de Hebreus, esse primeiro tabernáculo é o lugar santo, onde estavam o candeeiro, a mesa dos pães e o altar de incenso.
Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, o adorador ia na presença do Senhor para cultuar ao Senhor. Ele tinha um limite. O adorador ia na presença do Senhor, ele ia levar um animal para sacrificar ao Senhor. Aquele animal representava uma aproximação dele com Deus. Os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós não podemos estar diante dele. Por quê? Porque quem peca precisa morrer, essa é a condenação. Então, para o homem se aproximar de Deus, precisava levar um animal e sacrificar esse animal. O sangue desse animal, derramado na terra, ia representar a morte, simbolicamente, desse homem. E a entrega desse animal para ser queimado simbolizava a adoração mais perfeita, quando é consumado esse sacrifício diante do Senhor. Mas esse era o limite. Era o limite de entregar aquele animal, aquele animal morrer. Mas os homens não tinham acesso. Os homens comuns, os homens do povo, que não fossem sacerdotes, não tinham acesso a lugares internos, mais profundos. Mas os sacerdotes, os da família de Arão, eles tinham acesso a lugares mais profundos, a lugares mais dentro da casa, e a casa fala da habitação. A casa é a casa de Deus. O tabernáculo significa isso, habitação. Haviam algumas pessoas do povo que faziam parte de uma família ungida e separada, que tinham acesso a esse lugar mais íntimo, esse acesso a esse lugar mais reservado. Eles tinham contato com uma realidade maior de intimidade, ainda com alguns limites, mas eles já tinham acesso a algum lugar de intimidade. Eles tinham acesso àquele simbolismo da presença do Espírito Santo. Havia uma consciência neles de que aquelas lâmpadas acesas representavam a presença do Senhor ali. Eles não experimentavam como nós experimentamos, mas eles tinham uma consciência do significado daquilo. Não era vivo dentro deles, mas era uma realidade na consciência deles. Deus está aqui. Enquanto essa chama está acesa, Deus está aqui. Os sacerdotes tinham uma consciência de que aqueles pães representavam uma intercessão. Aqueles pães ficavam ali por 7 dias. Toda semana eles eram trocados. Mas não podiam faltar ali. Por quê? Porque sacerdotes, homens que acessam lugares mais íntimos da presença do Senhor, acessam, portanto, lugares de maturidade. A gente podia usar essa palavra maturidade no nosso contexto da vida cristã. Homens que acessam esse lugar têm uma outra relação com o Espírito Santo de Deus. Homens que acessam esse lugar têm uma outra relação com o entendimento do que é corpo de Cristo. Estão continuamente depositando a igreja aos pés do Senhor em intercessão, orando pela igreja, orando uns para os outros. Se você tem a consciência de que é um sacerdote, você automaticamente tem a consciência de que não vive para você mesmo, vive para ser um instrumento de bênção, para influenciar na vida dos seus irmãos. Então você não vai diante do Senhor apenas para buscar bênçãos para você mesmo. Porque quando você tem uma vida de permanência na presença do Senhor, você cresce em maturidade, porque você está num lugar onde o Espírito Santo ilumina você, te dá entendimento, e te mostra para você que diante de você tem uma responsabilidade: interceder pelos seus irmãos. E desse lugar de maturidade tem intercessão e tem oração continuamente, porque o altar de incenso está ali.
precisa haver o zelo de manter aroma ali, de manter ervas ali que gerem aroma e que gerem fumaça, sem parar, continuamente, 24 horas por dia, aquela fumaça precisa estar subindo. Se você tem a consciência de que é um sacerdote do Senhor, você tem a consciência de que foi chamado para ter uma vida de constante oração. Só que esse lugar que aparentemente é o lugar para onde a gente deveria levar toda a igreja, que lugar de maturidade especial, em que os crentes se percebem sacerdotes, intercedem uns pelos outros, se movem a partir da iluminação do Espírito Santo, têm uma vida intensa de oração. Tem um lugar mais interno, tem um lugar com maiores e melhores segredos. Só uma pessoa, o sacerdote dos sacerdotes, o patriarca da casa sacerdotal, só ele podia entrar nesse lugar, com muito incenso, para adorar ao Senhor, diante da arca, e ele aspergia sangue por todo lugar, para que houvesse expiação pelo pecado dele e o pecado do povo. Esse primeiro tabernáculo, santo lugar, fazia separação entre o povo e o lugar da profunda intimidade com o Senhor, o lugar onde a glória vinha e se manifestava. O que sobrava para o povo? Lembrar dos seus pecados. Lá no altar de incenso, ainda tinha um aroma. Lá fora tinha cheiro de carne queimando, né? Nem toda a carne cheira bem, né? Como churrascozinho, né? O que sobrava para o povo? Lembrar que não tinha acesso a Deus. O povo ficava olhando para aquela cortina e falava: como deve ser? Como deve ser entrar ali? Como deve ser o que acontece lá dentro? Mas o povo só tinha uma coisa para ver: os animais queimando, que diziam para eles: vocês são indignos, vocês são pecadores, Deus é totalmente santo. E há um lugar de muita intimidade que está reservado lá, e vocês ainda não têm acesso. Mas aí, no capítulo 10, versículo 1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Aqueles elementos eram um símbolo de alguma coisa maior. Vocês já ficaram, já acordaram no meio da noite e olharam para algum lugar no seu quarto, talvez um cabideiro, e tinha alguma roupa colocada de um jeito, que parecia um monstro ali, né? Eu já tive esse negócio quando eu era pequeno. Acordava e via assim, ó, aquela silhueta. Meu Deus, quem é que está entrando no meu quarto? Quando eu ligava a luz, era um casaco mal colocado, alguma coisa. A Bíblia fala que essas coisas eram uma sombra, que dava uma ideia da realidade, mas não era a realidade. Deixa eu então terminar falando para você da realidade. Capítulo 9, verso 11. Lembra que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação por ele, pelos pecados dele e pecados do povo? Vamos lá, capítulo 9, versículo 11. Quando Cristo
veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Versículo 15: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A primeira aliança traz a lei, e a lei nos condena. Sem lei, a gente não conhece a dimensão do nosso pecado, mas a lei define o nosso pecado, a lei dá nome ao nosso pecado. Então a lei nos condena, a lei mostra para a gente o quanto a gente não consegue por nós mesmos nos aproximarmos de Deus. Paulo fala muito sobre isso. A lei trouxe condenação, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas eu não sou santo, não sou justo, não sou bom, eu não consigo cumprir a lei. Então quando alguém me mostra a lei, uma lei que eu não consigo cumprir, ela me condena, essa lei me condena. Mas eu estava debaixo das transgressões que a primeira aliança denunciou. Só que Jesus, quando entrou nesse lugar, inaugurou uma nova aliança sobre nós. E veja que Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Quando o sacrifício era colocado sobre o altar de holocaustos, ele curava passado, presente e futuro naquele momento. Curava de uma forma simbólica. Ele cobria o nosso pecado de uma forma simbólica, mas não verdadeira e completa. Eu tinha que voltar lá. Pelo menos, nós, os homens aqui daquela época, tinham que voltar lá pelo menos uma vez por ano, para fazer esses mesmos sacrifícios, porque eles não eram suficientes. Mas Cristo, ele veio como sumo sacerdote, não um sumo sacerdote que opera num dia, num momento, e tem que repetir a mesma operação sempre. Ele vem como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, porque ele entrou de uma vez por todas. Porque ele não entrou naquele tabernáculo feito por mãos de homens, com peles de animais, com utensílios de ouro, de prata, de bronze. Não! Ele entrou num santuário não feito por mãos de homens. Jesus não se apresentou diante de uma arca de madeira de acácia, coberta de ouro e com querubins sobre a tampa. Não, ele se apresentou diante da glória perfeita, plena, poderosa de Deus. Quando ele estava na cruz do Calvário, rasgando a sua vida, e quando a sua vida foi rasgada, o véu foi rasgado. Aquele véu que foi rasgado lá no templo em Jerusalém, quando ele morreu, aquilo também foi simbólico. O verdadeiro véu rasgado foi a carne de Jesus Cristo. Quando Jesus se entregou na cruz, esse véu foi rasgado. Ele não acessou uma arca de madeira e ouro, ele acessou a glória plena, a glória inextinguível do santo e poderoso Deus. Foi diante de Deus que ele fez expiação. O sumo sacerdote jogava sangue de animal sobre objetos. Jesus foi diante de Deus e apresentou o seu próprio sangue. Ele foi diante de Deus e disse: agora, Pai, é de uma vez por todas. Nunca mais um animal precisará morrer para cobrir o pecado deles.
porque eu, de uma vez por todas, verti o sangue de um inocente homem perfeito, para que eles estejam diante de ti, sem impedimentos. Então, no versículo 10, no capítulo 10, verso 19, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Você lembra que o sacerdote ia diante daquela pia de bronze, lavava as mãos e os pés? No dia seguinte, ele tinha que fazer a mesma coisa. No outro dia, ele tinha que fazer a mesma coisa. E no outro dia, ele tinha que fazer a mesma coisa. A Bíblia fala em Efésios 5, 26. Sabe o que Deus fez com a sua igreja? Ele a lavou. Ele a lavou. Ele a lavou e a purificou pelo regenerar do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Nós fomos lavados com água pura. A profecia de Jeremias, deixa eu conferir se é Jeremias. Não é Jeremias, é Ezequiel 36, não precisa abrir não, 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei o meu coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados, serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Nós fomos aspergidos de água pura, fomos purificados, recebemos um novo coração. O sacerdote lavava as mãos e os pés, era simbólico, mas com você não foi simbólico. Ele purificou você, Ele te deu um novo coração. Mas Ele não foi lá no sacerdote dos seus tempos e falou assim: olha, sai daí que agora eu estou entrando, vou entrar nesse tabernáculo aqui, na verdade na época era o templo, e vou assumir o controle, eu vou executar o culto nesse dia. Não, Ele entrou num sacerdócio, num tabernáculo não feito por mãos humanas, porque Ele não apresentou o seu sangue diante de uma arca de madeira e ouro. Ele apresentou o seu corpo com sangue que falava sobre a nossa purificação e libertação diante do próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele é nosso advogado. Ele é nosso advogado. Fique de pé. Ele é nosso advogado. Jó diz que
Pode ser estranho trabalhar teologicamente isso, mas Jó diz que o diabo foi entre os filhos de Deus lá se apresentar diante de Deus, e Deus falou com ele: viste meu servo Jó? O texto de Jó está dizendo isso lá. Vamos dizer que o diabo chegou lá diante de Deus e falou assim: olha só, sua tentativa foi frustrada. Sua tentativa foi frustrada. Você mandou aí o seu filho e nós mostramos nosso potencial, conseguimos frustrar os seus planos. Ele está lá, foi cravado no madeiro e agora está num sepulcro. Então, eu vim aqui confirmar diante de você o meu controle sobre os homens. Faço com eles o que eu quero, levo eles para onde eu quiser. Aí de repente, quando ele está lá contando vitória, entra o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ele entra lá com a chave do inferno nas mãos. E aí ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, é verdade que esses homens estavam condenados, mas esse sangue do qual eu estou, vamos dizer, sujo, é o sangue que significa a nova vida para aqueles que creem em mim. E aí Paulo vai falar para a gente lá em Romanos 8: agora pois, não há condenação para os eleitos de Deus. Não há acusação para os filhos de Deus, porque a profecia de Ezequiel se cumpriu. Ele aspergiu água pura sobre nós, trocou o coração de pedra, pôs o coração de carne e escreveu as suas leis em nosso coração. A Bíblia fala, Paulo vai falar também em Romanos 8 que aquilo que a gente não conseguia fazer, porque não conseguíamos obedecer às leis, agora podemos. Porque agora o Espírito de vida nos habilita e nos capacita a cumprir as justas exigências da lei. Porque agora o Espírito Santo habita em nós. E aquilo que nós não conseguíamos fazer, se nós dermos lugar a Ele, vai fluir de nós. Porque o amor é fruto do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito Santo. A fidelidade é fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E aí Paulo fala assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados. É teu, querido. Nessa noite, é teu. É teu. Eu quero dizer essa noite para você: é teu. A libertação já é tua. Foi conquistada na cruz do Calvário. Uma vida santa foi conquistada para você na cruz do Calvário. Ande nessa verdade. A possibilidade de não precisar mais ir num tabernáculo, porque você se tornou um tabernáculo, já é uma realidade sobre você. O sumo sacerdote dos bens já realizados conquistou isso para você. Ele fez de você um templo, um santuário. Ele fez de você uma morada, uma habitação. Essa é a sua realidade, meu amigo. Essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Pelo seu sangue Ele nos inaugurou um novo e vivo caminho. Não espere música, querido. Abra os seus lábios e adore ao Senhor. Seja grato. Seja grato. Porque você não precisa ver de longe um sacerdote entrando como um representante seu num lugar de intimidade e glória. Não. Você se tornou o lugar de intimidade e de glória. Você não precisa ouvir o sacerdote ou o sumo sacerdote contando como é bonito quando a glória de Deus desce sobre o propiciatório, sobre os querubins da tampa da arca. Não.
Ninguém precisa dizer: hoje você pode entrar e contemplar a face dele. Contemplar a face dele, e a glória dele, e a glória dele, e a beleza dele, a santidade dele. Não existe mais o primeiro tabernáculo impedindo você. Não tem mais véu. Tem acesso. Tem acesso. Tem acesso. Tem acesso. Tem acesso. Use esse acesso. Use esse acesso. E adore ao Senhor. Vocês ainda estão tímidos. Quero ouvir a voz de vocês. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Levante sua voz e exalte ao Senhor. Levante suas mãos e exalte ao Senhor. Oh, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Somos gratos. Eternamente gratos. Digno é o Cordeiro. Aleluia. De receber. Sim, Ele é. A glória, força, a honra, todo o poder. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Digno é o Cordeiro. Aleluia. De receber a glória, força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins, Mostrando o seu trono, aleluia. Senhor. Em uma nuvem de glória, E uma nuvem de glória. você pode ver, você pode ver, você pode entrar. E uma nuvem de glória. Não é privilégio de Moisés, você pode Uma entrar. nuvem de glória. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor. e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, E uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. aleluia. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, Oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. tu és aquele que Venceu a morte, santo, 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 aquele que ressuscitou, santo, 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 aquele que é o Senhor, santo, 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 leão da tribo de Judá, santo, 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 raiz de Davi, santo, santo,
estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro no cavalo branco. Seus olhos como chama de fogo. Ninguém precisa dizer, você pode ver. Da sua boca uma espada afiada. Está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos aquele que é o Senhor, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, a estrela da manhã. Ele é o cavaleiro no cavalo branco. Oh, ele é, seus olhos como chama de fogo. Ninguém tão santo, ninguém tão glorioso. Aleluia. Sua boca uma espada afiada. Está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, Rei dos Cordeiro de Deus, Santo, 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 Santo.
Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Talvez você tenha lido as histórias lá do Êxodo e você tenha ficado com algum ciúme, como se eles tivessem experimentado alguma coisa melhor. Talvez você tenha pensado quando leu as histórias do Êxodo, como devia ser tremendo aquela nuvem descendo, aquela coluna de fogo descendo, como deveria ser tremendo aquele monte, entre relâmpagos e trovões, um monte inteiro pegando fogo, como deveria ser tremendo. Tremendo é o que Ele faz na sua vida hoje. O autor de Hebreus diz ainda, lá no capítulo 12, verso 18, ele fala: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem em trevas, a escuridão, nem a tempestade. Vocês não chegaram a um monte físico, não. Vocês não chegaram a uma mera tempestade, não. Vocês não chegaram ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse ditos. Não, vocês não chegaram a essas coisas. Parece glorioso demais, mas vocês não chegaram só a isso. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Vocês não chegaram a isso, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Vocês chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vocês não chegaram a um tabernáculo de peles de animais, onde uma nuvem descia e um fogo se manifestava. Não, vocês não chegaram a um ambiente de relâmpagos e trovões. O que é isso? É fichinha. Vocês chegaram na presença do grande e glorioso Deus. Vocês foram feitos igreja, seus filhos, sua noiva. Vocês tiveram um acesso que Moisés olhou de longe e não conseguiu dimensionar. A gente fica babando com os heróis da fé, lá de Hebreus 11, mas o autor de Hebreus fala assim, que eles olharam de longe a promessa, a saudaram, entendendo que tudo se completaria em nós. Se completou em nós. Deus prometeu a Abraão, nós vivenciamos. Deus prometeu a Moisés, nós experimentamos. Deus prometeu a Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós experimentamos. Amós profetizou assim: dos últimos dias vai ser retificado um tabernáculo. Qual? Aquele de Moisés, que tinha impedimentos? Não, o tabernáculo de Davi, aberto e acessível a quem quer se aproximar. Você chegou nesse lugar. Usufrui da presença do Espírito Santo. Usufrui, querido. Usufrui. Você é a habitação do Espírito Santo. Não acredita em nenhuma mentira do diabo na sua vida, dizendo que você está vazio. Não, o Espírito Santo habita em você. Talvez você possa estar entristecendo o Espírito Santo, e assim apagando o Espírito Santo no seu coração. Mas nessa noite, se você entendeu o que está sendo falado, esse fogo pode arder de novo no seu coração, porque o Espírito Santo mora em você e pode avivar a sua vida, porque você é o tabernáculo onde Ele faz habitação, querido. Aleluia, aleluia. Senhor,
Obrigado por esses dias, Pai, pelas palavras que ouvimos, pelas ministrações que recebemos, pelos desafios que recebemos desde sexta-feira, Pai, desde ontem, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Mas desafia-nos para além dessa movimentação de ir a cultos e conferências, Deus. Desafia-nos para além de nos alegrarmos em festas diferentes, especiais, eventos que tiram a nossa vida do trivial, Senhor. Leva-nos além disso, Deus. Leva-nos além disso. Não fomos chamados só para estarmos nesse lugar cantando. Não, Deus. Fomos chamados para acessar a sua glória. Fomos chamados para tocar em tua presença. Fomos chamados, Deus, para olhar nos olhos, como João viu, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Deus, aquele que é santo, aquele que os 4 seres viventes estão adorando nessa hora, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Nós somos chamados a fazer como os 24 anciãos e depositar diante dele as nossas coroas. Nós fomos chamados para estar diante da sua presença, Senhor. Obrigado por esses dias, Pai. Que o Senhor tenha despertado um novo entendimento em nossas mentes e corações, e uma nova disposição para não nos conformarmos, Deus, mas entrarmos pelas portas que o Senhor abriu pelo seu sangue e contemplarmos a sua glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão.